Bom dia, meninas. Bom dia. Conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Isso quer dizer que a pessoa está impedida de orar sozinha? Bom dia. Claro que não, a pessoa pode orar sozinha. O que Jesus quis dizer é que a oração em conjunto, a oração em comunhão, é ainda mais poderosa. Então, todo mundo concentrado, pensando em Jesus, Vamos pensar nos desafios da nossa vida. Todos os desafios que a gente enfrenta, que nós enfrentamos, que nós vamos enfrentar. Vamos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. E nesse momento de oração conjunta, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus força para a gente vencer os desafios que a vida nos apresentar. Orientação para a gente saber o caminho, para a gente achar o caminho, muitas vezes escondido. E a gente tem dificuldade de achar o caminho. Então, força para vencer o desafio, orientação para a gente achar o caminho. E esclarecimento para a gente aprender a lição que a vida quer nos ensinar. Não peçam moleza, porque moleza não ensina nada a ninguém. Então, a gente deve pedir força, orientação, esclarecimento. Então, nesse sentido, pensando em Jesus, pensando nas nossas famílias, oremos. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Que seja. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ai, ai.
que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu venero a Jesus. Meninas, bom dia mais uma vez. Hoje nós vamos conversar sobre o desafio de educar nossos filhos, de criar nossos filhos. O pessoal já tem me pedido isso há um certo tempo. Vou ler aqui um trecho de Provérbios. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina teus filhos
no caminho correto, e ainda quando forem velhos, eles permanecerão nesse caminho. Então nós temos assim, Deus nos brinda com a alegria e com a responsabilidade de conduzir nossos filhos no caminho correto. Mas qual é o caminho correto? Essa é a primeira pergunta, né? Qual é o caminho correto? Não existe uma receita mágica para a gente educar nossos filhos. Até porque cada criança tem a sua particularidade, seu perfil, né? Nós mesmos, nós também fomos crianças e nós sabemos que cada um de nós tem a sua particularidade. Porém, observando várias experiências de várias pessoas, vários especialistas, vários educadores, né? Nós fizemos um estudo para ver o que existe em termos de consenso, o que existe em comum, o que eles dizem em comum. Vários educadores, cada um do seu lado, cada um defende uma forma de educar e tal. Mas o que existe em comum, né? É o que a gente vai tentar discutir hoje, aqui. E quem quiser conversar, ou debater, ou depor, dar um testemunho, fica à vontade. Só me avisa que é para poder interromper a gravação, tá, gente? Porque tudo que é privado a gente não grava, só o que pertence a todos, tá? Então, uma técnica. O que os educadores, de uma forma geral, dizem? Para a gente seguir o caminho do lar, o caminho correto. Olha só, o caminho correto. Ensina teu filho no caminho correto. E ainda quando eles forem velhos, eles vão permanecer nele. O que vários educadores dizem? O caminho do lar. L, limites. Ou seja, nós precisamos pôr limites aos nossos filhos. Letra A, amor. É o mais importante. Temos que dar amor aos nossos filhos. Letra R, responsabilidade. Nós precisamos desenvolver a responsabilidade deles. Lar, limites, amor, responsabilidade. Vou falar primeiro do amor. O amor é tudo. Responsabilidade e limites terminam decorrendo disso. O amor é uma espécie de boia salva-vidas. Se você der amor ao seu filho, ainda que ele caia no mar do erro, será esse amor que você deu ao seu filho que vai permitir o resgate dele. Por você ou por outra pessoa.
Esse resgate pode ser até em outra encarnação. Não necessariamente nessa. Mas esse amor que você plantou no coração dos seus filhos é milagroso. E vai permitir o resgate dele. Ainda que ele caia no mar do erro. Então, o poder transformador do amor é gigantesco. Outra coisa que o amor garante. Na nossa vida, à medida que nossos filhos vão crescendo, entre nós e os nossos filhos, forças adversárias vão começando a construir muros entre nós e nossos filhos. Porque existe uma briga. Sempre tem alguém querendo se apoderar de seus filhos. Pais vigilantes sabem disso. Sempre tem alguém querendo se apoderar de seus filhos. Então, precisamos estar vigilantes. E existe sempre alguém querendo acabar com a comunicação entre você e seus filhos. Tem sempre alguém querendo criar aquele muro, subir aquele muro, de formas que se nós cochilarmos, quando a gente perceber, a gente não consegue mais se comunicar com os próprios filhos. Porém, o amor que você deu aos seus filhos, garante a comunicação. Ele quebra esse muro. Ele quebra esse muro. Amor é moeda forte. Porque vai ser difícil. Criança pequenininha é fácil. Vai crescendo, vai ficando mais desafiador. Mas todo o amor que você dá aos seus filhos vai garantir essa comunicação, por mais difícil que seja, porque você vai ter moral com ele. Entendam, amor não se compra. Amor exige presença. Presença. Nossa participação. Coitados dos pais que acham que podem comprar os filhos com objetos. Uma ilusão. Vai chegar uma idade que eles vão falar: vocês me enganaram, tentando me comprar. Vocês não me deram o principal, que é a presença, que é o coração, é o amor. E aí, como é que você vai ter moral? Você vai ter moral para conversar com seus filhos? Aí vem a dor. Sempre tem alguém querendo se apoderar de seu filho, sua filha. O amor é a nossa força. Garante a comunicação. Porque vai ter uma hora que você vai ter que fazer um serviço duro. Olha só, limite. Tem hora que a gente tem que fazer um serviço chato, desgastante. Desgastante. Esse serviço aqui, aspas, o serviço sujo tem que ser feito.
E se não tiver amor na relação, nossos filhos vão receber isso bem ou mal. Primeira coisa que eles vão fazer, vem cá, quem é você para me chamar a atenção? Que moral você tem? Porém, se existe amor, mesmo que ele tome a decisão de seguir o caminho errado, ele vai seguir o caminho errado, mas ele vai ter você como referência, porque você deu amor a ele. E a boia salva-vida está com ele. Se ele quiser se aventurar no erro, decisão dele, é livre-arbítrio. Alguém aqui manda em filho? Claro que não. Se ele quiser seguir o caminho errado, ele vai seguir. Mas ele sabe que você é uma referência, você é um porto seguro. E o amor que você deu, é a boia. E vai permitir o resgate, mesmo que ele resolva seguir o caminho errado. É o que nós podemos fazer. Podemos fazer mais que isso? Vocês entenderam? A gente não tem como... Ninguém manda nos filhos. A gente pode influenciar. Responsabilidade. Em decorrência do amor, a gente tem que... Aí vem alguns pontos mais sutis. Alguns pontos um pouco mais sutis, né? Como desenvolver responsabilidade nos nossos filhos? Vamos dar um exemplo? Isso tem que ser desde pequeno. Uma vez perguntaram para um sábio, a partir de qual idade eu devo educar os meus filhos? E o sábio respondeu, qual é a idade do seu filho? Ah, ele está com 1 mês de idade. Já é muito tarde. Já era para ter começado. Né? Então, a educação dos nossos filhos começa desde o nascimento. Vou dar um exemplo aqui sobre responsabilidade. Como desenvolver a responsabilidade dos nossos filhos? Vamos supor um caso simples, bem simples. Nosso filho pegou um copo d'água, bebeu água, né? Uma criança, eu estou falando de uma criança. E o que ele fez depois de beber água? Jogou o copo no chão. Essa atitude dele está correta ou errada? Errada. Às vezes, é mais fácil para mim, pai, mãe, eu vou aqui, ó, pego o copo e jogo no lixo. Mas o que eu estou ensinando para o meu filho quando eu faço isso? Eu estou ensinando para ele o quê? Você pode fazer besteira, porque quem vai assumir a responsabilidade do seu erro sou eu. Não é isso que eu estou ensinando? É sutil. Às vezes, o coração bondoso da mãe, do pai, acha que o melhor que está fazendo é pegar o copo do chão e jogar no lixo. Não é.
Porque o amor tem que ser exigente também para os nossos filhos. Então, agora, também tem um problema. O copo está no chão. O copo está aqui no chão. Aí a gente chega para a criança. Meu filho, vem cá. Olha lá, olha o copo no chão. Você acha que você agiu certo jogar o copo no chão? Tem duas possíveis respostas. A criança percebe que ela agiu errado e ela pega o copo e joga no lixo, ou ela pode, por exemplo, ela pode desenvolver uma birra, pode começar a fazer birra. Pega o copo e joga no lixo, que é o certo. Aí ela começa a fazer malcriação. Não acontece isso? Aí que está, olha, outra vertente do amor, a paciência. Nós, às vezes é mais fácil para nós, pais e mães, a gente limpar a sujeira do nosso filho do que exigir que ele assuma a responsabilidade. Então, essa paciência que nós precisamos ter com os nossos filhos também é amor. Porque às vezes dá 10 vezes mais trabalho educar filho, pega o copo, bota lá no lixo. Não vou. Aí deita no chão, abre o berreiro. Quem nunca viu isso? Aí. Deita no chão, abre o berreiro, rola, vou morrer. Aí você lá, meu Deus, dai-me paciência. A gente tem que, aos poucos, exigir que nossos filhos assumam a responsabilidade sobre seus atos. Porque a gente vê muitos pais limpando a sujeira que o filho faz. Vocês entenderam? Agora, e se a criança começa a fazer uma pirraça? A fazer a birra? Então, pessoal, cada um aqui tem o seu método para administrar a birra da criança. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise sobre cada método. Particularmente, eu sou simpático ao cantinho da disciplina. Por quê? Vamos fazer uma comparação. Quando um adulto comete alguma coisa, faz alguma coisa considerada errada pela sociedade, esse adulto, o que acontece com ele? Ele perde a liberdade, não é? Quando um adulto faz alguma coisa considerada errada, esse adulto perde a liberdade, não é? Por um certo tempo ele vai perder a liberdade. Não é assim que a sociedade funciona? Então, fazendo uma comparação, eu acredito, eu simpatizo com o cantinho da disciplina, porque você tira a liberdade da criança durante um tempo. Então, como foi dito aqui, um bom exemplo, se você pôr a criança olhando a parede durante um certo tempo, e você fala assim, isso é para você pensar no que você fez. É difícil achar uma criança que goste disso. É difícil achar uma criança... Quando a gente... Vamos pensar nos métodos. Eu sou favorável ao cantinho da disciplina. Onde a criança vai ficar lá
sem direito a celular, sem ver televisão, só olhando a parede, refletindo. Sabe? Agora, vamos pensar na solução de bater. Quando a criança faz uma birra e eu bato nela, o que eu posso estar ensinando para ela sem querer? Eu posso estar ensinando para ela que a violência é uma forma de resolver problema. Esse é que é o problema de bater na criança. Quando eu bato no meu filho, eu estou, sem querer, ensinando a ele que a violência é uma forma de resolver problema. E ele vai aprender isso, porque mais do que o que mais ensina os nossos filhos é o nosso exemplo. O nosso exemplo tem mais força do que o nosso discurso. Se eu tenho um discurso que aponta para um lado, mas o meu exemplo aponta para o outro, o meu exemplo vai ser mais forte. Então, quando a gente bate no filho, será que é a melhor solução? Eu estou ensinando ele, violência é um caminho que resolve. Então, outra solução, outra coisa, eu dou um grito. Quando eu grito, o que eu estou ensinando para o meu filho? Vocês entenderam? Se eu grito, eu estou ensinando ao meu filho a resolver as coisas no grito. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os nossos atos ensinam os nossos filhos. Eu prefiro aquilo que a sociedade faz. Quando alguém comete um erro, ela perde a liberdade. Vai ficar sem liberdade durante o tempo. Quando a gente põe o filho no cantinho da disciplina para ele pensar no que fez, ele perdeu a liberdade por um certo tempo. Ele vai gostar daquilo? Duvido. Tá para nascer uma criança que goste disso. Então, pessoal, o que os especialistas, isso aí não somos nós, o que os especialistas recomendam é evitar bater. Evitar bater, evitar gritar e preferir o cantinho da disciplina. Agora, tem horas que a criança começa a fazer birra, digamos assim, no supermercado. Aí ela deita no chão, começa a fazer aquele show. Fazer aquele show no supermercado. Esse é um momento de prova para os pais, né? Os pais precisam ser fortes. Nesse momento, precisa ter força. Eles começam a fazer aquela birra no meio do supermercado. Aí que tá. Eu largo e vou embora. Essa é uma solução. Essa é uma solução interessante, porém tem que ficar de olho, né? Existe uma pessoa que eu conheço, que ela fazia mais ou menos isso. Ela ignorava, a criança começava a fazer a pirraça, ela sumia do visual e ficava observando de longe, vigiando a criança não sabia onde ela estava. Aí, quando a criança percebia que a mãe tinha sumido, aí ela para na mesma hora e fica assim, nervosa. Então, aí ela vê que não deu resultado. A criança é muito mais inteligente que a gente pensa. O que ela quer? Ela quer nossa atenção. Agora, ela emite comportamentos.
ela faz experiências. Se ela faz pirraça, se ela faz uma birra e eu dou atenção, o que eu estou ensinando? Façam birra, que eu vou dar atenção a você. Então, a gente tem que fazer justamente o oposto. Quando faz birra, eu não dou atenção. Porque nesse momento não tem conversa, não dá. O que é a birra, gente? A birra não seria uma violência da criança? É uma espécie de violência da criança. A criança pode bater no adulto? Não. Mas o que é a birra? A birra não é uma atitude violenta? É a violência da criança. Se eu tomar a decisão de ignorar a birra, o que eu estou ensinando para ela? Esse caminho está errado. Com esse caminho, você não vai ter a minha atenção. Entenderam? Agora, a gente precisa ter vigilância e perceber que no momento que a criança emite um bom comportamento, o que a gente deve fazer? Premiar. Premiar dando uma bala? Não. Premiar dando carinho, o reconhecimento. Meu filho, gostei do que você fez. Você achou um papel de bala no chão, botou no lixo. A gente tem que ter essa vigilância, olho atento. A gente precisa ter presença junto com nossos filhos e observar o que eles fazem. Quando eles fizerem algo bom, filho, gostei do que você fez. Muito bom. Isso para eles é o máximo. É o máximo. Eles se sentem recompensados, porque, afinal de contas, quem é que não gosta de receber um reconhecimento? Nós, no nosso trabalho, vem a pessoa e fala: você trabalhou muito bem, você fez um excelente trabalho. Quem é que não fica feliz em receber um reconhecimento? A criança é a mesma coisa. Então a gente tem que reconhecer o que ela faz de bom. Né? Outra coisa interessante para desenvolver responsabilidade. Tarefas. Ó, você saiu do seu quarto, você já arrumou sua cama? Você já arrumou sua cama? Ah, não, arrume. Ah, mas arrume. Vá arrumar sua cama. Porque você acha que eu que tenho que arrumar sua cama? Arrume sua cama. Ah, mas mimimi. Mimimi não, vá arrumar sua cama. Vá arrumar sua cama. E pronto. Por que seu quarto está desarrumado? Ah, mas mimimi não, vá arrumar seu quarto. Você é o encarregado do seu quarto, você é encarregado de arrumar sua cama. Uma criança pequena não vai arrumar a cama com perfeição. Então é nessa hora que a gente tem que entender que é o melhor que ela fez. E não arrumar mais. A arrumação meio torta, é assim, mas ela arrumou. Com o passar do tempo, ela adquiriu essa responsabilidade. Ó, filho, filha, puxa um pouquinho mais aqui que fica melhor. Mas se eu arrumar a cama para ela, se ela arrumou a cama do jeito dela, e eu vou lá e dou o toque final, fica uma perfeição, ela vai aprender o quê? Pô, para que eu tenho que arrumar a minha cama se a mamãe ou o papai vem aqui depois e arruma para ficar direitinho? Vou deixar de qualquer maneira. Então,
É assim que a gente desenvolve a responsabilidade. Você fala, arrume sua cama. Ela vai arrumar do melhor jeito que ela consegue. Meio torto, assim, tudo. Você orienta. Se você perceber, o seu coração medir que ela fez o melhor, deixa quieto. Agora, se você perceber, o seu coração não engana, né? Percebeu que a criança está de má vontade, você vai, volta e melhora. Volta e melhora. Mas eu não vou. Cantinho da disciplina. Olha lá para cantinho da disciplina. Pessoal, olha só. Agora é muito sério que eu vou falar. Existem algumas experiências que são muito nocivas para uma criança pequena. A criança pequena, ela está com o cérebrozinho dela em formação. O cérebrozinho da criança é uma massinha molinha, está em formação. Quando uma criança pequena testemunha uma briga ou um comportamento violento, a violência pode ser física ou psicológica. Quando uma criança pequena vê uma briga no seu lar, isso pode criar o que os especialistas chamam de trauma. Então, uma briga entre marido e mulher, em casa, na frente dos filhos, pode gerar um trauma, e esse trauma pode afetar o desenvolvimento do cérebro da criança. E ela fica com problemas psiquiátricos no futuro. Então, pessoal, isso é muito sério. O que existe de gente com problema, com doenças no cérebro, ocasionadas por conflito, por briga, por ambiente ruim no lar, não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem muita gente que tem problema decorrente de briga na infância, que ela viu pai e mãe se batendo, se matando. Isso é bom para uma criança, gente? Tem horas. Tem aquele velho ditado, quando um não quer, dois não quebram. Quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer, dois não brigam. O amor, olha aqui, lar, limites, amor, responsabilidade. O amor exige de nós o quê? Renúncia. Renúncia. Você quer ter paz ou você quer ganhar a discussão? Tem horas em que a pessoa está perto de nós, nos provoca. A atitude de cristão, nesse momento, é orar. Orar em favor da pessoa que nos provoca. É orar em favor de nós mesmos, para que a gente consiga manter o próprio domínio. É um desafio. Então, pessoal, olha só, é um desafio. É um desafio. É importante a gente ter isso em mente. Os nossos filhos aprendem muito pelo exemplo. Muito pelo exemplo. E vai para a cabeça dos outros, né? Se, por exemplo, eu fumo, vamos supor, eu fumo.
eu vou dizer para o meu filho para ele não fumar? Estou dando um exemplo. Como é que eu vou dizer para o meu filho, cigarro faz mal para a saúde, pode dar câncer de pulmão, e eu estou fumando? Faz sentido? Eu tenho que dar o exemplo. Eu preciso dar o exemplo. E se eu não dou o exemplo, eu vou, vem cá, qual é? Você está fumando, por que eu não posso? Vocês entenderam? O exemplo tem mais força do que o gogó, do que a palavra. Então, se eu quero que o meu filho não use nenhum tipo de droga, nem legal nem ilegal, se eu quero que o meu filho se afaste de drogas de uma forma geral, nem legal nem ilegal, eu preciso dar o exemplo. Eu preciso dar o exemplo. Ah, mas espera aí. Mas dentro da minha família, tem pessoas que dão mau exemplo. Pouco importa. Dê você o bom exemplo. Porque a gente não manda nos outros. Mas a gente deve mandar pelo menos em si próprio. Ah, mas que fulano que está do lado aqui dá mau exemplo. Problema dele. O nosso problema é dar bom exemplo. Porque, por incrível que pareça, a criança vai observar os dois exemplos. A criança vai olhar os dois exemplos e ela vai terminar seguindo o exemplo de quem oferecer mais amor. Porque o amor é moeda forte. O amor transforma. E ela vai olhar o quê? Quem é que me transmite mais segurança? Quem mais dá amor. Quanto que a gente vê isso muito com pais separados. Às vezes o pai é separado. Às vezes um dos cônjuges tem melhor situação financeira do que o outro, quer comprar o filho, mas o filho termina seguindo o exemplo de quem deu mais amor. Deu mais amor. Limite, é importante também. Limite, amor, responsabilidade. Limites. É importante que os filhos tenham limites. Daqui você não passa. Filho, daqui você não passa. Esse é o limite. E fim de papo. Você está na minha casa. Minha casa, minhas regras. Não é? Minha casa, minhas regras. Então o limite é esse. Ó, a comida aqui é das 7 às 7h30 da noite. Jantar é 19 às 19h30. Eu não gosto desse horário. Minha casa, minhas regras. Minha casa, programa Minha Casa, Minhas Regras. Então é aqui, é esse horário e ponto. Como é que a águia faz? A águia voa. A águia tem um ninho, o ninhozinho dela. Tem os filhotes. A águia, ela deixa uns gravetinhos dentro do ninho. Dentro tem uns gravetinhos para cima. Ela deixa de propósito aquilo. Por quê? À medida que os filhotes vão ganhando peso, aquele graveto começa a incomodar os filhotes. E os filhotes se sentem desconfortáveis com aquele gravetinho. E eles vão ficar com vontade de bater a asa e voar. Olha a sabedoria da águia.
Ela coloca aqueles gravetos de propósito. Enquanto o filhote é pequenininho, não dói. Quando ele começa a ficar grandinho, pesadinho, aquilo começa a incomodar. Aí eles começam o quê? Bater asa e voar. Pessoal, o que a gente está vendo hoje? Pai e mãe não botam um gravetinho. E os filhos estão ficando com 25, 30, 35, 40 anos na casa da mãe e do pai. Em cima dos pais velhos. E eles ficam lá em cima. Pessoal, a águia nos ensina essa lição. Bota o gravetinho. Conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Isso quer dizer que a pessoa está impedida de orar sozinha? Bom dia. Claro que não, a pessoa pode orar sozinha. O que Jesus quis dizer é que a oração em conjunto, a oração em comunhão, é ainda mais poderosa. Então, todo mundo concentrado, pensando em Jesus. Vamos pensar nos desafios da nossa vida. Todos os desafios que a gente enfrenta, que nós enfrentamos, que nós vamos enfrentar. Vamos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. E nesse momento de oração conjunta, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus força para a gente vencer os desafios que a vida nos apresentar. Orientação para a gente saber o caminho, para a gente achar o caminho, muitas vezes escondido. E a gente tem dificuldade de achar o caminho. Então, força para vencer o desafio, orientação para a gente achar o caminho. E esclarecimento para a gente aprender a lição que a vida quer nos ensinar. Não peçam moleza, porque moleza não ensina nada a ninguém. Então, a gente deve pedir força, orientação, esclarecimento. Então, nesse sentido, pensando em Jesus, pensando nas nossas famílias, oremos. Pai nosso, que estais no espaço, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Que seja.